Bem-vindo à terceira aula ao vivo, né? Nos comentários a gente vai estar discutindo com vocês no chat, vai ser ao vivo. Qual que vai ser o tema da aula? O guia definitivo para entender se sua campanha está dando certo no Facebook Ads. Esse tipo de aula aqui vai ajudar a grande maioria das pessoas que anunciam no Meta e não fazem ideia de como interpretar os dados para saber se está funcionando ou não. Então é uma aula que vai ajudar bastante. Qual que é o objetivo da aula? Tá? Para a gente poder acompanhar. Então vamos lá. Deixa eu aumentar um pouquinho para você poder acompanhar também na tela. Beleza. Então primeira coisa, como identificar se sua campanha está indo bem ou não com base em dados? Então você nunca vai tirar da tua cabeça se a sua campanha está indo bem ou não. Você vai conseguir interpretar isso daqui. Principais métricas e seus significados, como analisar e interpretar os dados da sua campanha, como planejar meus indicadores e campanha, quais ferramentas utilizar em suas análises e correlação de elementos e indicadores, onde ajustar quando algo não vai bem. Por quê? Tem muita gente que, eu sei que o problema está nesse indicador, mas eu não sei exatamente onde clicar para resolver esse problema. Então, essa aula também vai responder isso daqui. Lembrando, tá? Essa é uma aula que vai acontecer toda quarta-feira às 19 horas. Então, ela não vai ficar disponível aqui no YouTube. Então, consuma esse conteúdo. Depois de quarta-feira, ele vai ser lançado lá para o curso. Tá? Inclusive, essa aqui não é uma aula de lançamento de curso. Nosso curso está aberto o tempo todo para quem quiser entrar, para quem não quiser entrar. Então, se você quiser conhecer o nosso curso, o link aqui vai estar aqui na descrição, beleza? Vamos lá. Vamos começar a abordar aqui. Eu vou contextualizar, porque é importante a gente entender algumas coisas. Primeiro, sua opinião não é tão importante quanto parece. Deixa que os dados te falem sobre se a sua campanha está indo bem ou mal. Por que eu estou falando isso? Cara, vira e mexe, a gente tira conclusões precipitadas. Por exemplo, eu estava atendendo, alguns clientes falavam assim para mim, eu não gostei desse anúncio porque ele tá assim, assado, não sei o quê. Cara, e impressionante que aqueles anúncios que eles não gostavam, seja por qual motivo fosse, eles iam performando bem, então eles geravam resultado. E eu falava assim, beleza, só deixa eu mostrar uma coisa antes. Esse anúncio que você não gostou é o seu melhor anúncio. É o que está gerando mais resultado para você, é o que está trazendo mais dinheiro para o teu bolso. Você realmente quer tirar ele? Não, então deixa. Quer dizer, a gente acha que está anunciando para nós, não estamos anunciando para nós. Todas as ações que a gente toma são ações pensadas para ter um resultado específico. Entendeu? E por mais que o design seja bonito, né? Você tenha conhecimento de design, de cores, ou qualquer outro conhecimento que possa agregar no seu trabalho, nas suas ações de marketing, você precisa colocar o material que você está produzindo à prova na realidade. Não dá para ficar tirando conclusões precipitadas ou, eu acho que isso aqui, eu acho aquilo lá. Não. Vamos deixar que os dados nos norteiam. Então é importante a gente falar, minha opinião não é tão importante assim. Qual que é o risco de gastar dinheiro sem entender métricas claras? Aqui, como eu falei para você, né, você vai entender a planejar a tua campanha, planejar indicadores, para ter previsibilidade. Então, antes mesmo de você começar a anunciar no Meta, você vai ter essas informações claras, porque se você não tem, você pode cometer dois erros. Primeiro, você pode continuar investindo em anúncios que não funcionam, ou pior, parar aqueles que têm potenciais que precisariam apenas de pequenos ajustes. Então, essa parte de introdução que eu estou trazendo é importante a gente ter clareza. Minha opinião não é tão importante assim e eu preciso ter clareza nas métricas que eu quero em cada uma das campanhas. Nem toda campanha tem o objetivo final de vender, por mais que as empresas querem faturar. A gente vai discutir sobre isso também. Beleza, vamos começar a entrar aqui no conteúdo em si. Primeira coisa que eu quero caracterizar é a afirmação da minha frase. Por quê? Eu posso estar falando uma coisa para você e você entende uma coisa diferente. Então, sucesso em anúncios para você pode significar várias outras coisas que não é a definição que eu estou trazendo nesse contexto. Então, o que eu vou fazer aqui? Caracterizar a minha afirmação para você ter certeza do que eu estou falando, para que você entenda exatamente a minha mensagem. Então, primeira coisa,
A definição de sucesso de modo específico, aqui, nesse contexto específico, é quando a campanha está gerando o resultado proposto. Ou seja, às vezes você vai olhar um único indicador, às vezes você vai olhar só indicador financeiro. Eu não sei para onde você olha exatamente. Inclusive, deixa aqui no chat para onde você olha quando você quer saber se sua campanha está bem ou mal. E aí eu já vou saber se você está alinhado ou não. A questão é, a gente precisa definir que o sucesso, nesse contexto específico, é quando ela está gerando um resultado proposto, ou seja, é um resultado específico. Não é qualquer resultado e não é um resultado aleatório. Tem um resultado específico que ela vai alcançar. Por exemplo, campanha de tráfego não tem papel principal de vendas. Você vai entender isso mais para frente, mas o que acontece? Às vezes, a empresa, no sistema capitalista, todas elas querem faturar mais. Certo? Porém, esse objetivo da empresa, se a gente fosse só pegar esse objetivo, a gente utilizaria, por exemplo, objetivos de vendas em todas as campanhas. E os outros objetivos a gente não utilizaria. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente precisa compor essas campanhas com outros objetivos. Isso vai ficar muito claro para você no decorrer da aula. Vai ficar nítido o porquê que a gente não utiliza só vendas e porquê que cada campanha tem um objetivo específico. Ela não é avaliada por um indicador universal, né? Cada campanha vai ter o seu indicador e a gente vai aprender a definir o indicador correlacionado com a campanha correta dentro do objetivo da empresa. Inclusive é o próximo tópico aqui, ó. Então, aqui, ó, como alinhar o objetivo da campanha com o objetivo do negócio. Tem muita gente que sofre com isso daqui. Por quê? Aquilo que eu falei, toda empresa vai querer faturar mais. Porém, existem fatores que a gente precisa considerar aqui, ó. Esses fatores aqui que a gente precisa considerar é o que eu vou discutir com você e que vai fazer todo sentido que eu estou falando aqui agora. Então, por exemplo, ó, vamos imaginar o seguinte, quais são os fatores que eu preciso avaliar para ver se eu vou utilizar uma campanha X ou uma campanha Y, por mais que a gente pressupõe que todas as empresas querem faturar mais. Então, por exemplo, vou falar alguns aqui. Produto ou serviço? Para quem será vendido? Qual o nível de consciência em relação ao meu produto e também em relação ao que o meu produto resolve? E como funciona o processo de decisão? Quer um exemplo? A gente atendia uma agência, né? Quando a gente trabalhava na agência, né? A gente atendia um cara que estava vendendo uma terapia ocular. Eu não me lembro que terapia exatamente era essa, mas era uma terapia nova que ele estava trazendo de fora. Não era conhecida aqui no Brasil. Tanto é que a gente utilizou as ferramentas de pesquisa do Google de palavra-chave e a gente não encontrou pesquisa nenhuma correlacionada com qualquer tipo de terapia que ele apresentou para nós. Por mais que existam terapias oculares diferentes daquela que ele estava apresentando, né, e tem procura por isso, o que ele estava apresentando ali, oferecendo de serviço, não tinha, tá? Não tinha, pesquisa zero. Então pensa no seguinte, ó, nesse contexto específico, faz sentido você criar um objetivo de campanha de vendas, sendo que não tem ninguém procurando por isso, ou não tem consciência desse seu produto? Então, mesmo que você gere campanhas de vendas no Google, no Facebook, no TikTok, seja qual plataforma for, dificilmente você vai vender. Por que dificilmente você vai vender? Ninguém tem consciência dessa terapia. Tem muitas dúvidas, muitas objeções que vão estar em torno dessa terapia nova, porque nunca ninguém ouviu falar. Então, a chance de você vender com esse tipo de estratégia é muito difícil. Então, o que seria o ideal aqui? O ideal seria pensar assim, beleza. O teu serviço específico é algo que as pessoas não conhecem ainda. Então, essa solução que você está trazendo, quais são os problemas que ela resolve? Ali listou lá, 6 problemas. Desses 6 problemas, as outras terapias resolvem também? Então, de 5 a 6, as outras também resolviam as 4. Ou resolviam 5 ou 6. E a gente foi afunilando, beleza. Existe um gap nessas terapias mais tradicionais que
todo mundo tem em comum e sabe que existe esse gap, sabe que existe essa falha e que ainda não foi encontrada uma metodologia para resolver esses gaps específicos? Tem. Então é aí que a gente vai trabalhar. Por quê? As pessoas têm consciência desses problemas, mas não têm consciência dessa nova terapia. O que a gente vai fazer? Criar toda uma estrutura digital, toda uma estrutura de comunicação de anúncios voltado para esse problema. Só que a gente vai abordar um problema que todo mundo sabe que é, pelo menos o pessoal que tem o nível de consciência desse problema. Então, tem vários 5 níveis de consciência. Vamos imaginar o seguinte, vamos pegar um grupo de pessoas que tem consciência desses problemas e desses gaps. Então, elas procuram soluções como terapia ocular. Elas procuram. Só que elas sabem que essas terapias oculares, tradicionalmente, elas têm alguns gaps que talvez o problema dela não seja totalmente resolvido. Então, se eu crio uma comunicação para essa pessoa em específico, né, trazendo a solução desse problema que as outras não resolvem, aí é uma comunicação mais afetiva. Porém, entenda, eu preciso construir um público aqui. Por quê? Não existe pesquisa para o que eu estou vendendo. Então, ou seja, uma campanha de venda não faz sentido. O que faria sentido? Uma campanha de conscientização. E eu poderia usar uma estruturação de campanhas para criar essa conscientização, pensando em funil de vendas, pensando em jornada, pensando em vários outros aspectos, como esse que eu estou te apresentando aqui. Então, é isso que eu estou falando. Nem toda campanha, por mais que as empresas querem vender, você vai utilizar o objetivo de vendas, por mais que você queira vender. E por mais que o teu orçamento seja apertado, tem muito isso, né? Meu orçamento é apertado, então vou focar o pouco orçamento que eu tenho em vendas. Beleza. Mas se você não considerar esses pontos aqui que eu estou te apresentando, muito provavelmente não vai funcionar. Não vai funcionar. Então tem uma metodologia, eu acredito que todo mundo conhece a V4, né? No livro deles eles explicam uma metodologia. A metodologia é atração, engajamento, conversão e retenção. Basicamente, esse conceito é importante para nós porque vem muito de encontro ao que eu estou te explicando aqui. A gente leva em consideração o nível de consciência das pessoas para que a gente possa planejar as nossas campanhas e o planejamento dessas campanhas vem junto delas os objetivos de cada dela. Então, às vezes, um objetivo específico da empresa vai compor 5, 6, 7 tipos de campanhas diferentes. E esses 7 tipos de campanhas diferentes é a composição estratégica para que a gente possa vender mais. Tá entendendo o que eu estou falando? Então, é importante que a gente entenda esse aspecto, né, de considerar não somente o objetivo final, mas como que a gente pode alcançar esse objetivo da empresa. E aí esse como é que a gente pensa em estratégia, a gente pensa em como, a gente pensa no nível de consciência, na jornada, na conscientização do produto, na conscientização da solução. Então, tudo isso precisamos considerar na hora de planejar. E eu vou te mostrar como que você vai fazer isso, tá? Então, beleza. Definimos aqui o que é sucesso de campanha, então você já entendeu em que perspectiva eu estou falando aqui em sucesso de campanhas, beleza? Vamos começar a falar da base, que é assim, ó, tem muita gente que não entende as métricas. Se você não entende a métrica, né, ou as métricas, é a mesma coisa de você querer planejar ou programar um programa sem entender a linguagem de programação. Então, existem linguagens de programação específicas que é uma linguagem do computador, né? É uma linguagem que o computador entende. Então, existe uma linguagem específica aqui para os anúncios. Se você não entende essas linguagens, que são técnicas, são chatas, mas você precisa entender para poder interpretar corretamente. Então, eu vou trabalhar algumas delas, as principais, para que a gente possa entender. E eu vou pedir um pouquinho de paciência, porque eu sei que aqui vai ter aspirante a gestor ou que está querendo anunciar, mas também vai ter pessoas que já anunciam e querem avançar nisso daqui. Inclusive, uma grande diferença dessas aulas é justamente a gente abordar uma perspectiva muito mais estratégica do que somente técnica. Porque eu sempre faço essa analogia aqui, ó. Vamos imaginar que você tem um problema para resolver. Seu celular, por exemplo, resolve esse problema, mas você não conhece 50% dos recursos do celular.
Então tem um recurso lá que poderia resolver o teu problema, mas você não conhece. Então às vezes o problema simples de resolver se torna complexo só por não conhecer a parte técnica dos recursos. Então a parte técnica do gerenciamento de anúncios, ele é extremamente importante. Porque é a partir desse conhecimento técnico que você vai imaginar possibilidades para eventuais problemas que aparecer, certo? Só que dentro da composição do sucesso dos anúncios, a parte técnica é 10%. Então ela tem a sua importância, mas não é o final das coisas. Por isso essa abordagem mais estratégica, eu acredito que vai fazer diferença para muitas pessoas. Para muitas não, para todas que anunciam e nunca teve contato com esse tipo de conteúdo. Então, inclusive, ó, se você eu falo muito inclusive, né? Se você é novo aqui no canal, tá conhecendo o canal agora, tá conhecendo o conteúdo, a gente agora, clica no botão se inscrever. Toda quarta-feira às 19 horas tem aula ao vivo, a gente pode interagir. É uma aula de estreia, é uma aula gravada que passa em estreia, mas a gente tem o chat ao vivo. Tem essa vantagem. Tem muita gente que não tá utilizando o chat. Se ficar alguma dúvida em relação a algum conteúdo que a gente está passando, né? Ou qualquer dúvida que você tem em relação a esse universo, já aproveita no chat ao vivo. É o tempo que a gente vai estar lá respondendo vocês. Beleza? ROAS. O que é o ROAS? É retorno sobre investimento em anúncios. É diferente de ROI. O anúncios aqui, ó, é o que diferencia. O ROI, por exemplo, ele coloca às vezes no mesmo grupo, mas não é. O ROI é retorno sobre investimento, só que é sobre todos os investimentos, por exemplo, investimento em marketing, plataforma, não sei o que. É como fosse uma análise de retorno de investimento mais geral. O ROAS não. O ROAS está relacionado ao retorno de investimento em anúncios. E eu penso que para a gente analisar campanhas, a gente tem que analisar nessa perspectiva. Evidentemente que talvez a gente vá utilizar o ROI para analisar se de fato está sendo eficiente essa campanha. Mas para uma análise mais crua, vamos dizer, o ROAS faz muito mais sentido a gente ter dentro do nosso gerenciador para poder analisar. Então é retorno sobre investimento. Basicamente investir R$100, voltou 300, eu vou ter um ROAS de 3 vezes mais do que eu investi. Então vai ser um ROAS de 3.0. Isso significa o ROAS, entendeu? Se você tem um ROAS de 3.0, significa que a cada R$1 que você investiu, está voltando 3. Isso é proporcional. Se você investe 100, está voltando 300. Se você investe 1.000, está voltando 3.000. Tá entendendo? Então, ROAS é isso daí. CPA, um indicador bem importante também, que é o custo por aquisição. O CPA, dentro do gerenciador, a gente tem um indicador que é meio que universal dentro do Meta, ajuda bastante, porque o custo por resultado vai estar correlacionado com o objetivo de campanha. Mas vamos focar aqui, eu já vou te mostrar isso daqui. CPA, custo por aquisição. Pensa no seguinte, gastei R$50 para fazer uma venda. Então, significa que o seu custo por aquisição é de R$50. Ou seja, é o valor que você gastou para realizar uma venda. Esse indicador aqui é o que a gente chama de indicador primário. A gente vai discutir isso já. É um indicador que vai medir o desempenho da sua campanha. É um indicador que você precisa olhar, monitorar e antes de subir, planejar ele. A gente vai te mostrar como faz isso. CPL, tá? CPL muito parecido com CPA, só que aqui a gente está falando que é um custo por lead, ou seja, potencial cliente. Tem gente que não sabe o que é lead, tá? O que é lead, para você entender? Lead é um potencial cliente que deixou informações de contato em troca de algo de valor. Esse algo de valor, por exemplo, vou colocar aqui para o lado, pode ser um e-book, por exemplo. Pode ser que você se cadastrou para receber nossas aulas. Então, tudo isso você deixa o e-mail, você deixa o nome para que você receba algo que você julgue de valor para você. Então, um lead é um potencial cliente que se interessou pelo seu produto, que se interessou pela sua marca, demonstrou interesse. Então, é o primeiro ponto de contato ali, o lead. A gente precisa trabalhar esse lead para que ele se torne cliente. Então, CPL é custo por lead, tá? Então, vamos supor, gastei R$3
para capturar informações de nome e e-mail do João. Então, o meu custo por lead é de R$3, tá? CTR, ele tem o nome em inglês, que é Click to Rate, que significa, vamos simplificar, percentual de pessoas que clicou ou clicaram nos anúncios. Então, pensa no seguinte, ó. Eu tive, vamos supor aqui, ó, a gente trabalha por impressões, né? Então, eu tive 1.000 impressões. Dessas 1.000 impressões, 100 pessoas clicou. Eu vou fazer assim, ó, 100 dividido por 1.000. Igual 0,1. Se eu fizer vezes 100 para dar o percentual, vai dar 10. Ou seja, percentual de pessoas que clicaram no anúncio. Apareceu 1.000 vezes, imprimiu 1.000 anúncios, tá? Apareceu 1.000 vezes ali o anúncio para as pessoas. Dessas 1.000 que apareceu, pelo menos 100 clicou. Então eu tenho uma taxa de 10% de pessoas que clicaram. Ou seja, de 1.000 que viram, 10% dessas 1.000 clicaram no meu anúncio. Isso aqui é o CTR. É um indicador que está correlacionado diretamente com a qualidade do nosso anúncio. Claro, tem as suas exceções. Porque às vezes você quer trabalhar um CTR muito alto, só que esse CTR alto está trazendo muito público ruim, porque você precisa criar uma comunicação muito exagerada. E às vezes no CTR mais baixo vai trazer um público mais qualificado, porque a tua comunicação está mais acional, sua comunicação está mais alinhada. Ela não está tão exagerada, ela não está tão clickbait. Então o CTR isoladamente não significa nada, mas na análise em conjunção com outros, né, em conjunto com outros indicadores, aí faz muito mais diferença aqui. Custo por clique, tá? Ó, custo por clique, que é o CPC. Isso aqui está relacionado com o CTR. Pensa o seguinte, ó, a gente gastou R$10, tá? A gente gastou R$10 para alcançar 1.000 pessoas. Se a gente tem um CTR de 10%, significa que 100 pessoas clicou. Então eu vou pegar R$10 e dividir por 100. Entendeu? Dividir por 100 significa que aquele valor 10 dividido por 100 vai ser o meu CPC. Certo? CPM, custo por 1.000 impressões. Custo por 1.000 impressões, eu não sei se vocês estão ouvindo o barulho aí que eu estou ouvindo, mas acho que não, pelo que eu estou vendo aqui. Custo por 1.000 impressões é o quanto você paga para imprimir 1.000 anúncios. Isso daqui é simples de entender. Esse valor varia bastante. Então pense no seguinte, foi numa gráfica, você pediu para a gráfica assim, ó, eu quero que você faça 1.000 panfletinhos para mim. Quanto que você cobra? Ele fala, ó, a milha de panfletos aqui sai R$30. Então, a cada R$30 você tem 1.000 panfletinhos. A mesma coisa acontece aqui no CPM, só que é digital. Então, o CPM ele vai medir o custo por 1.000 impressões. Se o seu CPM é 10, significa que você vai gastar R$10 para cada 1.000 impressões. Entendeu? Ah, então eu fiz 5.000 impressões. Se o meu CPM é 10, significa que eu vou gastar R$50 para imprimir 5.000 anúncios. Certo? Isso aqui é o CPM. Essa base aqui, ó, inclusive esse material eu vou tentar extrair como PDF e vou disponibilizar para vocês. Aonde que eu vou disponibilizar? No grupo do Telegram. Se você não está no grupo do Telegram, é fácil acessar, é gratuito. Vai estar no link da descrição, tá? Grupo do Telegram. Acessa lá e você vai ter acesso ao material. A senha do material, se for possível pôr, eu vou colocar no meio da aula aqui, tá? Então, assista a aula para que você pegue a senha do PDF. Eu acho que esses mapas mentais podem ajudar bastante. Claro que só analisar o mapa mental às vezes não faz sentido, né? Porque eu vou gerando a composição do material de cada tópico aqui. Então, beleza. Essas métricas aqui, ó, é importante você entender. São métricas que já vai te dar uma noção muito melhor do que você tem hoje, caso você não saiba. Certo? Beleza. Como que a gente vai interpretar os dados sem se perder nos números? Por que eu estou falando isso? Cara, se eu for lá para o gerenciador, deixa eu abrir o gerenciador aqui, peraí.
Eu vou abrir aqui embaixo primeiro, né? Uhum. Deixa eu fazer uma coisa antes, espera aí, rapidão. Detalhe só. Eu preciso... Bom, vou deixar assim, ó. Porque isso aqui pode aparecer o cliente aqui e dar problema depois, entendeu? Eu não posso, é antiético. Isso daqui eu não... Tem que tomar cuidado para não aparecer quem que eu tô trabalhando aqui. Eu vou jogar isso aqui para baixo do webcam. Aí, ó. Beleza. Acho que não vai atrapalhar não, né? Vamos lá, deixa eu abrir aqui para você rapidinho. Beleza, tá aqui. Beleza. Vamos lá. O que eu quero mostrar aqui? Lembra que eu falei para você que tem um indicador? Antes de eu mostrar o que eu quero mesmo. Aqui, ó, indicador custo por resultado, tá vendo? Lembra que eu falei lá? Deixa eu ver aqui, ó. Antes de eu mostrar aqui como interpretar os dados, tá? Aqui o objetivo de campanha, que cada objetivo de campanha tinha o seu indicador. Então aqui no gerenciador de anúncios do Facebook, a gente tem esse custo por resultado que ele já pega isso. Então, por exemplo, aqui, ó, essa campanha de vendas. Então aqui o custo por resultado vai ser custo por compra. Aqui, ó, no tráfego para o Instagram, vai ser custo por visita no perfil do Instagram. Ou seja, eu não preciso criar várias métricas diferentes para analisar cada campanha. Esse aqui é meio que universal no Meta. Ele pega de acordo com o objetivo de campanha. Isso facilita bastante a análise, porque em uma olhada eu já consigo ver campanhas de vendas como que está o meu CPA, e eu consigo ver aqui o custo por visitas no Instagram. Cada campanha vai ter o seu objetivo e a sua métrica de indicador. Se não tivesse esse custo por resultado, por exemplo, que é meio que universal, pega o objetivo de campanha, eu teria que ter aqui, ó, CPA, CPL, custo por visitas no Instagram. Então eu ia ter cada coluna separada. Então o custo por resultado me facilita, porque numa mesma coluna eu já consigo pegar um indicador que é primário para cada objetivo de campanha. Isso aqui vai ficar claro para você se não tá. Beleza? A gente vai abordar isso ainda. Então, o que eu quero mostrar aqui para você, né? Se eu clicar aqui, ó, olha a quantidade de indicadores. Esses aqui, ó, são indicadores que estão flegados e estão aparecendo lá no meu gerenciador. Mas esses aqui que não estão aparecendo na minha tela. Mas olha o tanto. São muitos indicadores, ó. Muitos indicadores. Se a gente fosse analisar todos eles, cara, você concorda que ia ficar uma confusão só? Então, o que eu faço? Né? O que eu aprendi? Eu aprendi que para que a gente possa interpretar os dados sem se perder nos números e nos indicadores, a gente precisa simplificar as métricas. Uma das maiores tecnologias é a simplificação. Então, eu gosto bastante de simplificar. Isso aqui vai ajudar você bastante a, dentro da sua análise, você fazer de uma forma muito mais rápida. Como que a gente vai simplificar? Você viu todos aqueles indicadores, né? Então, como que a gente vai dividir aqueles indicadores? Grupo 1 e grupo 2. O grupo 1 a gente vai chamar de indicadores primários, tá? Eu coloquei IP aqui, indicadores primários. E o grupo 2 a gente vai chamar de indicadores secundários. E aí, o que faz o indicador primário? O indicador primário, ele vai medir o desempenho da sua campanha, ou seja, o resultado. Então, eu preciso avaliar o desempenho da minha campanha. Para onde eu olho? Indicador primário, certo? E aí você vai perguntar, mas qual que é o indicador primário? Aí vem a questão secundária. O indicador primário, ele vai estar correlacionado com o objetivo da campanha, como eu mostrei para você lá. Então, por exemplo, ó, se eu tenho um objetivo de tráfego dentro do gerenciador, e eu tenho o objetivo que
com essa campanha de objetivo de tráfego gerar visitas no perfil do Instagram, qual que vai ser o meu indicador primário? Custo por visita no perfil. É aquilo que eu te mostrei lá. Ó. Custo, visita, perfil. Então, se eu tenho uma campanha de leads, o meu indicador primário vai ser CPL. Se eu tenho uma campanha de vendas, o indicador primário daquela campanha vai ser o CPA. Por isso que eu falei aqui, ó, não preciso ter vários indicadores para cada campanha. Esse indicador universal, ele já correlaciona com o objetivo. Então, isso facilita a minha análise aqui, tá? Custo por compra e custo por visita ao perfil. Beleza. Acredito que isso tenha ficado claro, né? Então, indicador primário, tá fácil, né? Eu só vou olhar para aquele que mede o desempenho da minha campanha. Tá, mas de todos esses indicadores, Alex, qual de fato mede o resultado da minha campanha? Eu vou te mostrar qual que é, tá? Lá dentro do gerenciador, você pode usar o custo por resultado como esse indicador primário. Vai facilitar muito a tua vida. Custo por resultado. Ah, mas tem resultado, tem o valor da conversão, tem isso. Claro, tem tudo isso. Mas vai ficar claro para você como que esses indicadores, eles impactam direta ou indiretamente isso daqui, ó. Vai ficar claro para você. Então, se você está olhando para o custo por resultado lá no gerenciador, você está olhando para o indicador primário. Pode ter certeza. Um indicador também que você pode olhar são dois. Vou até colocar aqui, ó, grupo primário. Dentro do meta, tá? Dentro do meta. Custo por resultado e ROAS. Porque existe essa diferença. Às vezes, o custo do resultado é isso que eu tô falando. Por isso que eu falo que eu só olho só pro custo do resultado. Eu vou te mostrar na planilha e isso aqui vai ficar muito mais claro. O planejamento de custo por resultado, ele está correlacionado com vários indicadores. E eles impactam direto e indiretamente ele. Por isso que eu não olho para várias métricas. Eu só olho para o custo por resultado e ROAS. Custo por resultado e ROAS. Você vai ver isso aqui, vai ficar muito mais claro para você. E aí, Alex, beleza. E os outros indicadores é o quê? É o grupo secundário. O que ele faz? Impacta direto ou indiretamente o indicador primário. Então perceba, eu não preciso ficar olhando indicadores secundários o tempo todo. Eu só vou olhar em casos específicos. Para onde que eu vou olhar? Para o indicador primário. Eu só não vou olhar para o indicador primário em algumas situações. Que situações, Alex? Por exemplo, eu quero melhorar o resultado. Vamos colocar aqui, ó. Quando olhar para indicadores secundários. Vamos lá. Se o indicador primário está sem valor. Então a gente fez o planejamento. Eu vou te mostrar onde que a gente faz o planejamento. Só que a campanha ainda não vendeu, por exemplo. E é uma campanha de vendas. Então não tem indicador primário, concorda? Eu não vou ter ROAS, eu não vou ter custo por resultado. Então nesse caso, se o indicador primário está sem valor, aí eu vou olhar para os secundários. E alguns secundários específicos que eu vou mostrar para você. Tá? Eu vou incluir aqui, ó, quando eu olhar a planilha. Deixa eu ver se a planilha está aberta já. Tá aqui a planilha, ó. Tá aqui. Então, por exemplo, eu já vou mostrar como que ela funciona, tá? Mas antes de mostrar como que ela funciona, eu quero te mostrar os indicadores de acompanhamento aqui, ó. Então, esse aqui é o indicador primário. Se esse indicador primário não tá lá no gerenciador, porque não vendeu ainda, ou porque não gerou visitas no perfil ainda, você vai olhar para outras coisas. Como, por exemplo, você pode olhar para percentual de visualização de página, ver se está em 95 ou não. Tem que estar em 95, porque isso aqui está em planejado. Ah, mas se não tiver em 95, se tiver 80, desde que o seu planejamento esteja em 80, tá entendendo? Isso aqui vai ficar mais claro para você, tá? Mas para onde que você pode olhar o CTR, o CP, o CPC, ver se está todos alinhados. Inclusive, aqui ó, na bússola, você consegue ver, por exemplo, o mínimo que você precisa para atingir a meta. Isso aqui vai ficar mais claro, né? Não vamos confundir você primeiro. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá para não ficar confuso. Quando olhar para indicadores secundários, se o indicador primário está sem valor. Qual que é a outra possibilidade aqui? Se o indicador primário está abaixo, abaixo ou acima, depende, né? Vamos lá, ó.
Se ele estiver abaixo, não. Se está acima do indicador primário planejado. Vamos lá. Vou lá a planilha só para você entender isso aqui. Ó, aqui é o mapeamento, tá? Vou começar a explicar um pouquinho da planilha já. Aqui é o mapeamento. O que é o mapeamento? Com base nos dados aqui, ó. Com base nos dados, meta de vendas, taxa de conversão média de vendas, taxa de visualização para destino, CTR, CPM, ticket. Com base nesses dados, eu consigo ter a bússola, a viabilidade de campanha e indicadores de acompanhamento. Cada mudança aqui vai mudar tudo isso daqui, ó. Tudo. Então, quando eu falei que o planejado vai estar acima, né? Por exemplo, ó, se o indicador primário está acima do indicador planejado. Então, vamos pensar o seguinte, ó. O planejado é, dentro desse contexto específico, tá? O planejado é, eu tenho que ter um custo por resultado de R$79, certo? Eu vou lá para o gerenciador, ó, eu vejo aqui, ó, R$86. O que significa? Que o meu planejado, né, que o meu real, ou seja, o meu indicador real, vou até colocar aqui, ó, o meu indicador primário real, que está no gerenciador de anúncios, está acima do indicador primário planejado, que é a planilha. Aqui, ó, planilha. Então volta lá, ó. Esse aqui é o real, tá 86. Na planilha, ele tá 79. Ou seja, lá tá mais caro do que na planilha. O que significa isso? Se eu mantiver esta campanha desse jeito aqui, eu não vou bater o resultado. Por que eu não vou bater o resultado? Porque esse indicador aqui, ó, ele tá baseado em tudo isso daqui. Ó. Então eu não vou fazer 30 vendas. Porque para fazer 30 vendas, eu deveria ter um custo por resultado de 79. Eu estou tendo um custo de resultado de 86. Evidentemente que eu não vou bater, porque eu estou gastando mais do que eu deveria gastar por venda. Então, quando eu falo que o indicador primário real dentro do gerenciador está acima do valor planejado da planilha, é isso aí que eu estou falando. Você tem que olhar para os indicadores secundários. Por quê? É com secundários que você vai trabalhar. Por exemplo, ó, por que o meu real não está 79? Algum problema aqui, ó. Algum problema no CTR, ou na taxa de conversão, ou na taxa de visualização para destino, algum problema. Sabe por que eu sei disso? Olha isso que interessante, ó. O meu custo está 79, não tá? O que eu falei para você lá na planilha? Indicador secundário é aquele que impacta direto ou indiretamente o indicador primário. Esse aqui, ó, é o meu indicador primário, não é? Ó, o que eu vou fazer? Vou mudar o indicador secundário aqui de taxa de visualização para destino. Vamos supor que eu não estou alcançando 95% das pessoas. Já explica esse indicador, tá? Vamos supor que eu estou alcançando 80%. Olha o que vai acontecer com o meu custo por resultado. Olha lá, vou dar um Enter. E agora eu vou para o lado aqui, ó. 94. Ou seja, o indicador secundário impactou diretamente o meu indicador primário. Então, quando o indicador real está acima do indicador planejado, significa que eu preciso olhar para os indicadores secundários. Porque é ajustando esses indicadores secundários aqui, ó, é que eu vou ajustar o meu custo por resultado. Ah, tá muito alto. Ah, então eu vou tentar aumentar o CTR para 2. Olha lá o indicador. R$54. Então, perceba. Qualquer mudança que eu fizer aqui no mapeamento, e, consequentemente, essa mudança tem que ser real lá no gerenciador, não pode ser só planejado, vai impactar o meu custo. Então, nesse cenário, a gente mexe no indicador secundário. Qual é outro cenário que a gente mexe? Se o indicador primário real, ou seja, aquele que está no gerenciador de anúncios, está bom ou está dentro do planejado, tá? Indicador planejado, que é o indicador primário planejado, que é a planilha. Mas eu quero melhorar. Isso aqui a gente chama de melhoria contínua. Ou seja, deixa eu colocar aqui pro lado. Eu quero melhorar.
Tá bom, tá dentro do planejado, mas eu quero melhorar. O que significa isso, ó? Vamos lá, vou colocar aqui, ó. 86, né? Vou colocar lá na planilha, de modo que fica 86 lá. Vou colocar 1% aqui, não. 1.5477. Deixa eu ver aqui um negócio. 72, 1.30, 83, beleza. Vamos colocar assim, ó. Então, no meu planejado aqui, ó, eu tô 83, certo? Lá no meu gerenciador, não, peraí. O meu planejado tem que ser um pouquinho maior, peraí. Vamos colocar aqui 1.10. Beleza. Vamos colocar dessa forma aqui para você entender, ó. O que eu tô fazendo aqui? Exemplificando, tá? Eu sei que para algumas pessoas já entendeu. Mas eu gosto de exemplificar aqui o que eu tô explicando para não ficar subjetivo e abstrato. Então aqui, ó, planejado, tá? R$98. Significa que se eu tiver um custo por resultado numa campanha de vendas de R$98, significa que eu vou bater a minha meta. Certo? Eu vou bater a minha meta se eu tiver um custo assim. Então, quando eu vou lá para o gerenciador e tem um custo de R$ 86,72, você concorda que o meu indicador real que está lá no gerenciador, ele está dentro do planejado? Porque o meu planejado é 98. Então, abaixo disso, eu estou até numa vantagem. Quer dizer, eu vou ter mais possibilidade de vendas ainda. O meu resultado vai ser melhor ainda. Então, se o meu custo por resultado real estiver abaixo do planejado, ou seja, está mais barato, significa que eu estou dentro do planejado e está muito bom. Só que eu posso falar, dá para melhorar, vou tentar melhorar. Então, o que eu faço? Lá dentro do planejado, eu falo assim, beleza. Lá no meu gerenciador real, eu estou dentro, tá? Meus custos por resultados estão dentro do planejado. Agora, deixa eu falar, eu estou com um CTR de 1.10 ou um CTR um pouquinho maior. Será que dá para chegar para um CTR de 2? E eu posso tentar fazer isso no real. Como? Fazendo anúncios melhores, uma comunicação melhor. Vamos supor que eu alcance esse CTR de 2. Significa que o meu custo real lá vai cair para 54. Entendeu? Então, o meu planejado continua 98. Só que como eu aumentei o CTR, eu vou ter um custo de 54, muito abaixo daquilo que foi planejado. Ou seja, eu tenho até margem de erro. Eu sei que a minha campanha está indo bem, eu sei que eu vou tendo resultados superiores àqueles que eu planejei. Olha que interessante você ter isso aqui planejado. Você tem controle total, você não fica olhando para várias coisas, você olha só para o custo por resultado, porque você sabe que todas as outras métricas vão influenciar direta ou indiretamente esse indicador. Isso não é interessante? Então, vamos voltar lá. Então, esses são os as três condições que eu vou olhar para o secundário. Quando estou sem valor no primário, quando o real, que é no gerenciador, está acima do planejado, então eu preciso melhorar, porque o resultado não está bom, tá? Não está bom nesse caso. Aqui está bom, só que eu quero melhorar ainda mais. Então aqui, ó, não tive resultado ainda, não tive resultado ainda, por isso preciso conferir se os indicadores primários estão dentro do planejado. Porque eu não tenho referência do indicador primário. Não tenho. Certo? Aqui, o que acontece? Resultado ruim, resultado abaixo do planejado. Por isso, preciso rever meus indicadores secundários para impactar o meu primário. Vou colocar aqui indicador primário, certo? Nesse último aqui, tá bom. Então, o resultado está dentro ou melhor que o planejado. Indicador primário planejado. Contudo, quero tentar melhorar ainda mais o resultado. Então também vou olhar para o indicador, porque é modificando os indicadores secundários que eu vou conseguir fazer isso. Acho que tá bem claro aqui, né? Essa questão, né? Tá bem claro. Eu vou mostrar a planilha aqui agora, só para te explicar como funciona. A gente vai tentar usar, se você não é aluno, essa planilha é para quem é aluno. Se você não é aluno, a gente vai tentar usar ela no
ChatGPT gratuito. Porém, o prompt que eu fiz aqui, às vezes funcionou e às vezes ele pirou completamente. Então, assim, eu não estou conseguindo entregar um prompt ainda gratuito que tenha a mesma eficiência que a planilha, tá? Mas a gente vai tentar, vamos bater aqui para ver se vai bater com a planilha. Vamos ver se ele vai pirar ou se ele não vai pirar. O ruim disso como que eu vou confiar numa coisa que varia, né? Se não é totalmente real. Mas, infelizmente, eu não consegui fazer isso ainda. Então, essa parte de mapeamento de dados, eu vou explicar a planilha aqui agora, tá? Eu vou usar o IA, mas antes eu vou explicar a planilha para você. Então, volta lá. O que é a planilha, tá? Só para você entender isso aqui. A planilha tem a parte do mapeamento. Então, pensa assim, ó. Alex, onde que eu pego essas informações? No gerenciador. Nunca rodei anúncio no gerenciador. Significa que você não tem esses dados para mapear. O que você vai ter que fazer? Comprar dados. Então, você vai fazer todo o planejamento e com base nesse planejamento você vai rodar a campanha. Os números vão começar a aparecer. Você vai começar a preencher os dados aqui. Então eu quero fazer 100 vendas no mês. Isso daqui, esse planejamento é por campanha, tá? Então vamos supor que você planejou que você vai ter 3 campanhas. Esse planejamento aqui é para campanha de vendas. Então campanhas de visitas perfil, você não precisa fazer esse planejamento. Você vai ver a realidade do custo perfil e você sempre vai usar aquela mentalidade de melhoria contínua. Agora, campanha de vendas, vamos planejar com isso daqui. Então no mês eu quero fazer 100 vendas com essa campanha aqui. Então eu quero fazer 100 vendas, o meu ticket é de 300 ou menos, você vai colocar o ticket real aqui do seu produto, CPM, CTR, vamos supor que está tudo assim planejado, tá? O que acontece? Com base nisso daqui, você tem a bússola. Então, o que a bússola faz? Define o mínimo necessário para bater a meta. Então, se você quer fazer 100 vendas nessa campanha, uma campanha de venda específica, mesmo que ela tenha a composição de outras campanhas, você vai olhar aqui, eu tenho que investir pelo menos nesse mês 10 mil reais. Mas 10 mil reais é muito, Alex. Então, você tem que tentar melhorar aqui, essa taxa aqui, tem que estar 90%. Então, eu vou tentar melhorar a velocidade da minha página para pegar 90% disso daqui. Se eu mudo isso aqui, já muda um pouquinho aqui. O CTR tá de 1. Vou tentar alcançar um CTR de 2 nos meus anúncios. Já muda pra caramba, Cai para 4 mil reais. Então, vamos supor que o seu planejamento tá aqui, certo? Então, mínimo necessário, R$ 4.830. Beleza? Fechou. Então, eu preciso investir esse valor para que eu bata no final do mês a meta de 100 vendas. Só que, presta atenção, os indicadores lá no gerenciador precisam estar iguais ou melhores que esses daqui. Se tiver muito diferente, seu planejamento vai ser uma coisa, a tua realidade vai ser outra. E você vai ajustando aqui para que você possa ter uma noção clara se faz sentido ou não. Inclusive, a gente passa para viabilidade de campanha. O que é a viabilidade de campanha? Eu vou saber se a minha campanha é viável ou não. Então, dentro desse cenário que está proposto, mesmo que fosse um investimento de 10 mil, eu vou voltar lá para 1%. Investimento de 10 mil. Mesmo que fosse um investimento de 10 mil, você tem que olhar aqui para a viabilidade de campanha e não só o valor de investimento. Porque se eu investir 10 e bater todos aqueles indicadores lá, que significa que eu vou ter um faturamento de 30 mil. Eu vou investir 9 mil, ou seja, uma receita bruta de 20 mil, um ROAS de 3,11. Olha que interessante. Eu vou ter 20 mil no bolso. Claro que você vai ter as outras despesas. Sim. Vai ter que calcular essas despesas? Sim. Mas aqui você já tem uma noção. Então, quer dizer, essa campanha é viável? Eu sei se essa campanha é viável antes mesmo de subir ela. Porque os dados que eu coleto aqui são dados reais, Não são dados da minha cabeça. Inclusive, nem sugiro que você faça da sua cabeça daqui. Não sugiro que você... Sabe o que eu sugiro, na verdade, aqui? Que você trabalhe sempre a menos. Por exemplo, vamos supor que o meu real é um CTR de 1,50. Vou trabalhar 1 só para ter margem de segurança. E aí eu já sei se a minha campanha vai ser viável ou não, antes de subir ela. E aí eu consigo também, com base, decidir que ela é viável e tal. Eu vou olhar para os indicadores. Aqui, Vou anotar no papel, em algum lugar, um lembrete.
toda a campanha de venda, essa campanha de venda específica, eu vou olhar lá para o custo do resultado, ele tem que estar 96 ou menos que isso. Se tiver menos que isso, tipo R$80, eu sei que eu estou super dentro do meu planejamento. Eu sei que eu tenho margem até de escalar. Eu consigo colocar mais dinheiro, mesmo que fique um pouquinho mais caro, mas eu consigo escalar mais ainda. Então, essa planilha aqui, cara, facilita demais a vida das pessoas. Porque isso daqui ninguém faz, que é o planejamento pré-campanha, que vai considerar vários fatores importantes também. Então, o que a gente vai tentar fazer? Tentar fazer isso daqui funcionar no GPT, com esse prompt aqui, ó, tá? Foi o prompt que eu utilizei, funcionou algumas vezes ele pirou total. Como que eu sei? Eu bati ali com o mesmo valor da planilha. Eu vou usar o GPT gratuito, tá? Porque nem todos têm GPT pago. Então vou usar o GPT gratuito aqui, ó. Beleza. Vou colocar aqui. Vou colocar o prompt. Vou colocar avançar. O que eu vou fazer? Eu vou responder de acordo com a planilha lá, ó. Então, meta de venda, 100. Porque eu quero conferir se está certo, né? 100. Beleza. Aqui ele está perguntando taxa de conversão. 1.15. 1.15. Será que ele já vai entender percentual? Vamos ver. Eu vou colocar 1.15. Aqui, landing page 90. CTR 1. Ou o meu CPM 10 e 300, tá? Meu CPM 10 e aqui o meu valor é 300. 300 reais. Beleza, vamos ver se ele vai pirar ou não. Analisando. Beleza. Opa, não pirou, hein, velho? Não pirou. Talvez ele pirou porque eu tava colocando aqui nas respostas, ó, esse percentual. Tenta colocar sem o percentual. Inclusive, eu vou tentar de novo depois para ver se ele vai pirar. Mas não pirou. Ó. Investimento necessário, 9.681. Bateu. Faturamento 30. Receita 20. Então, bateu aqui também, ó. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. 30, 20. ROAS 3.11. 3.11. E CPA ideal, R$96. R$96. Legal, hein? Legal. Vamos mudar aqui para ver se ele vai pirar? Vou testar de novo. Ao vivo aqui. Vou colocar agora 40. Só vou mudar o 40 aqui. Então vamos lá. Vamos colocar de novo. Vamos ver se ele vai pirar. Beleza. Meta de vendas 40. O resto é tudo igual. 40. Aqui 1.15, 90. 1. Ó, então, ó, 1,15. Não põe o percentual, tá? Não põe o percentual. 1.15, 91, 90, 1, CTR 1. Aqui 10 e 300. 10 e 300. 300. Vamos ver. Vamos ver. Já deixa eu ver aqui, ó. 3.000 e pouco, né? Analisando. 3.864. Tá, legal, hein? Legal. 12 pau, isso mesmo. 12 pau de faturamento. Lucro, 8.000. 8.000. ROAS. Ah, legal. Pô, fiquei feliz que funcionou. Então, se você não é aluno, você vai usar isso daqui. Como? Você vai pegar no documento. Inclusive, aqui, ó. Já vou meter aqui a senha. Senha do PDF aqui, ó. Senha do PDF. Vai estar no grupo do Telegram, tá? Você vai colocar hashtag tráfego ao quadrado 3, tá? Hashtag tráfego ao quadrado 3. Se você não é inscrito no canal, já clica aí para se inscrever. Vamos para o próximo tópico. Se ficou alguma dúvida aqui, eu sei que isso daqui pode parecer muito mais complexo, porque se você está tendo o primeiro contato com essa informação,
cara, a confusão realmente vai estar na tua cabeça. Por mais que eu esteja me esforçando para entregar para você uma coisa didática, bem explicada, inclusive pode ser chato para alguns que eu repito e repito várias vezes, é para que de fato você aprenda isso daqui. Isso daqui vai fazer diferença para você. Se você não está tendo resultado, se você está tendo dificuldade, isso daqui vai fazer diferença. Ninguém ensina isso para você. O que ensinam é subir a campanha. Só que subir a campanha é a última etapa, tá? Eu sempre falo sobre isso. Agora, que ferramentas que a gente pode utilizar para usar e analisar? A gente precisa pagar a ferramenta? Olha, se a gente quiser fazer uma análise mais avançada com cruzamento de dados, talvez a gente precise fazer alguma integração. Mas a análise, vamos começar pela análise mais básica que funciona, o arroz e feijão que funciona, o simples que funciona. Então, vamos lá, gerenciador de anúncios. No gerenciador de anúncios, tem uma função aqui muito bacana. Que função é essa? Vamos supor, a gente está em agosto, tá? A gente está no dia 18, então vou deixar o dia 18 de fora, porque o dia 18 não acabou. Então eu vou filtrar do 1 ao dia 17, certo? Tem essa ferramenta aqui, ó, de comparar. Não está aparecendo, né? Deixa eu sair da frente. Deixa eu colocar... Tirar eu daqui, peraí. Beleza, vai ficar mais simples aqui, ó. Do 1 ao 17, essa opção aqui, ó, comparar, tá? Essa opção comparar, o que ela faz? Se eu colocasse em período anterior, eu quero pegar mês anterior. Por quê? Quero pegar de 1 de julho a 17 de julho e comparar como que está sendo esse mês com o mês anterior. Vou clicar em atualizar e olha o que acontece, olha que interessante, tá? Então, vou ter os indicadores aqui, ó, por exemplo, valor usado. Eu sei que essa campanha aqui, ó, eu estou gastando 5% menos. Eu consigo ver até o valor concreto aqui, ó, R$35 a menos comparado ao mês anterior. Mês anterior eu gastei 649, aqui eu gastei 613. Aqui eu estou gastando 57 menos por cento, tá? Então, ó, estou gastando R$805 menos. A gente ficou com um tempo parado essa campanha aqui para ajustar o orçamento. Eu consigo olhar outros indicadores mais importantes, por exemplo, custo por resultado, que é o nosso indicador primário. Eu consigo ver que essa campanha de vendas aqui, ó, ela teve uma queda no custo. Olha que legal isso daqui, o Meta já colocou em verde isso daqui. Por quê? Significa que a queda no custo, eu estou pagando menos por venda. Então isso é positivo, não é ruim. Então vai ter indicadores que ter uma queda é ruim e vai estar em vermelho. O que tiver em verde significa que está positivo. Então, ó, eu baixei o custo de 19,03%, que equivale isso a R$20 nesse contexto específico. Eu estava gastando 108 por compra, agora esse mês eu estou gastando 87 nessa campanha. Olha que positivo. Nessa campanha aqui também de captura, eu estou gastando 8,89% a menos pela visita no perfil. Aqui está dando uns centavos, né? Mas na verdade é mais, ó. 17,15. Então é 2 centavos na verdade. Então eu sempre olho para a alteração aqui para ver o que está acontecendo. Por que isso é importante? Eu preciso saber se os ajustes e as ações que eu estou tomando, elas têm surtido efeito positivo. Porque lembra que eu falei para você? O que é otimização? Eu não sei se eu falei para você ou se eu vou falar isso. Otimização eu não falei ainda, né? Otimização é ajustar uma campanha com o objetivo de melhorar. Significa que vai melhorar? Não. Então, por isso que eu preciso acompanhar. O próximo tópico eu vou falar sobre isso. E aí eu consigo usar esse recurso para ver aqui, ó. Tô vendendo mais. Aqui caiu, ó. Eu tô gerando menos visitas no perfil. Mas lembra que isso que é importante você ter uma visão mais holística. Eu tô gerando menos resultado aqui. Significa que eu fiz foi ruim. Não, cara. Eu tô gastando bem menos aqui, ó. Eu gastei 57 menos valor do que eu gastei. Por isso que aqui caiu. Não foi uma modificação de desempenho. Muito pelo contrário. Porque o desempenho melhorou. O meu custo por resultado, que é um indicador primário dessa campanha, melhorou. Então perceba, eu nunca posso analisar um indicador de forma isolada. Eu preciso interpretar eles de forma correta. Essa aqui é uma ferramenta. A ferramenta de comparação facilita para você, facilita para o seu cliente. Isso aqui é muito bacana, tá? Se tiver vermelhinho, coisa ruim, mas claro, sempre uma análise contextualizada. Deixa eu voltar aqui, ó.
Beleza? Voltei. Vamos voltar lá. Eu acredito que essa parte do gerenciador ficou ok. Outra questão que a gente pode utilizar é o recurso de relatório do Facebook. O relatório do Facebook é muito bacana também. Deixa eu voltar lá. Ó. Relatório do Facebook. Aqui, ó. Aqui do lado. Ó. Relatório. Vou clicar aqui. Diário de vendas. Então, esse relatório aqui, ó, você pode criar e salvar. O que é importante a gente entender? Dá para fazer muita coisa aqui. Eu vou te mostrar mais ou menos como utiliza, mas eu incentivo que você fuce isso daqui. Tá? Não dá para eu mostrar todos os recursos disso daqui, mas eu quero te mostrar pelo menos para você ficar familiarizado com o recurso. O que acontece? Aqui é dia, ó, 1, 2, 3, 4. Eu estou filtrando aqui agosto, certo? Então o que eu posso analisar? Eu consigo analisar de forma geral e não de uma campanha específica, apesar que eu possa analisar uma campanha específica, eu vou te mostrar como. Eu vou analisar de forma geral. De forma geral, eu gastei isso no dia 1, isso no dia 2, e eu consigo ver quantos que eu alcancei, quantos cliques eu tive, visualização de página, pesquisa, adição carrinho, finalização de compra e compra. Então, eu consigo analisar de forma micro o que está acontecendo no meu dia. Eu analiso o dia para tomar decisão? Não. As minhas decisões, elas são analisadas de forma mais longa. É tipo day trade, né, que os caras falam. Para que você tome uma ação de forma mais concreta, você precisa pegar um período que, condense essas informações e te dê informações precisas. Você concorda que a variação dos dias, elas não são tão precisas? Quer dizer, evidentemente que vai ter dia que vai ter mais movimento, que você vai vender mais, e você tem dia que vai vender menos, né? Isso é natural. Se você toma a decisão baseado no dia, aí tua campanha tá bem, aí 2 dias você não vendeu, você para a campanha. Aí o que você acabou de fazer? Dá um tiro no próprio pé. Porque você está tomando decisões de forma míope, né? De forma micro. Não faz isso. A análise tem que ser mais longa, mais temporal. A gente precisa ter dados concretos. Se eu quero analisar uma campanha específica, o que eu faço? Claro que eu preciso saber o nome das campanhas. Então, escrever corretamente os nomes das campanhas também é um papel fundamental na organização, na hora de analisar. Então, por exemplo, aqui, ó, eu coloco nome e identificação, nome da campanha, e eu coloco aqui, contém pá. Vamos supor que deixa eu ver se a campanha tem número, né? Número 1, aplicar. Ó, tem uma campanha com número 1. Tá? Eu sempre gosto de numerar as campanhas, porque fica fácil na hora de pesquisar aqui. Mas eu preciso saber, a campanha 1 equivale a que campanha. Tá? Eu preciso saber exatamente isso. Então aqui, ó, eu estou analisando diariamente a campanha 1. Tá? Eu posso analisar a campanha 2, a campanha 3, a campanha 4, de forma individual. Se eu quiser tirar, tiro aqui, pronto, volta tudo de novo. Agora, como que mexe aqui? Deixa eu sair daqui de novo, para que você possa visualizar de forma completa a tela. O que acontece? Aqui a gente tem os detalhes. Os detalhes é isso aqui, ó. Por exemplo, vamos supor que eu queira colocar o nome do anúncio para saber que anúncio exatamente está indo bem. Eu clico aqui, ó, nome do anúncio, vai aparecer aqui, ó. Então, o dia 1 vai ter o nome dos anúncios aqui. Isso aqui são os detalhes, ó. Então, eu consigo ver uma análise diária de anúncios específicos. Então, eu consigo ver o anúncio 2, o anúncio 15, o anúncio 3, o lúdico. Eu consigo ver o que cada um está gerando de resultado. Eu não preciso fazer essa análise de um relatório só. Eu posso criar vários relatórios. O relatório de vendas diárias, o relatório diário de anúncios. E aí eu posso filtrar pela campanha. Por exemplo, eu quero saber só dos anúncios da campanha 1. Então, nome da campanha, 1. Então, eu só estou vendo agora os anúncios da campanha 1. Então, eu estou vendo quanto eu gastei, tal. Não quero o dia, eu quero o mês. O que eu faço? Tá vendo o dia aqui? Eu tiro o dia e coloco o mês. E aí agora eu não tenho dia, eu tenho uma análise do mês. Ó, tá vendo? Aqui, deixa eu filtrar aqui, ó. É que tá filtrado em agosto, né? E essas campanhas aqui não rodam por muito tempo, não. É recente essas campanhas, deixa eu ver, ó.
Então aqui, ó, vamos ver aqui. Beleza, ó, eu tenho 2 meses que tá rodando essa campanha. Se tivesse mais, ia ter mais aqui, ó, que é o detalhe de... Então, o anúncio 2, ele rodou da campanha 1, tá? Da campanha 1, o anúncio 2 rodou mês de julho e mês de agosto. Eu consigo comparar os meses aqui, ó. Então, esse anúncio gastou 1.000, alcançou 120 mil pessoas, teve X cliques, visualização para destino. Inclusive, a gente vai ter que ver isso daqui, né? Estamos perdendo muito, cara. Apesar que a gente precisa ver cliques de saída aqui, não cliques no link específico, né? Mas cliques de saída. Então, perceba, aqui eu consigo trabalhar muita coisa e você vai ter que fuçar, tipo, quais são os detalhes que eu tenho. As métricas são isso daqui, ó. Eu clico aqui, ó, e tem várias outras métricas que eu posso acompanhar. Inclusive, eu posso criar métricas personalizadas. Beleza? Vamos voltar lá. Beleza? Então, essa aqui é a segunda ferramenta que vai te ajudar a fazer análises mais concretas para tomar decisões. E lembra, né? Sempre analisando de forma mais completa, nunca míope, beleza? Então, é assim que a gente usa essas ferramentas para fazer análise do meta. Agora, questão dos próximos passos. Primeiro, conceito. Lembra que eu falei para você, ó? Otimizar é ajustar com o objetivo de melhorar o resultado. Então, ou seja, eu posso tentar melhorar, mas talvez não melhore. Como que a gente faz isso, tá? Importante. Conceitos importantes aqui. Primeiro, método científico. O que é o método científico? Todo mundo sabe. Problema, hipótese, experimento, conclusão. Então, por exemplo, assim, ó, qual o problema? Eu tô com o problema de que eu tô perdendo muitos cliques. Ou seja, muitas pessoas estão clicando, mas não estão chegando à minha página de vendas. Então eu tô com esse problema aqui, certo? O que eu faço? Quais são as hipóteses? Eu sei que as hipóteses não são muitas nesse caso. Nesse caso, muito provavelmente é esse problema aqui, ó, velocidade da página. Muito provavelmente, tá? Pode ser outro problema? Pode, mas muito provavelmente é esse daqui. O que eu faço? Beleza, essa é a hipótese. Como que eu experimento ela? Tem ferramentas que eu posso testar velocidade de página. Velocidade de página. Eu gosto de mostrar a forma que a gente pensa aqui. Beleza, vou ter que ir atrás da ferramenta para fazer o experimento. Fiz o experimento, qual que foi a conclusão? Velocidade comprometida. Então já sei qual que é o problema. Preciso agir para melhorar isso daqui. Certo? Então o método científico a gente utiliza para criar hipóteses de um problema, né? Descobrir se de fato é aquele problema que está gerando ou não. E depois concluir. Beleza, a velocidade está comprometida. Ação. O que eu vou fazer? Preciso mexer nisso, mexer naquilo, para melhorar a velocidade. Melhorei a velocidade, eu vou ter uma taxa de visualização para destino maior. Certo? Então a gente utiliza um método científico. Outra coisa importante, tá? Quando a gente está falando de melhoria contínua, isolar variáveis. O que significa, Alex, isolar variáveis? Pensa no seguinte, ó. Você tem uma campanha 1, tá? Conjunto 1. Esse conjunto é público, tá? Vamos colocar aqui para simplificar. Público, para quem não tem familiaridade com a estrutura. Então, campanha. Tá? Vou colocar aqui, ó, campanha vendas, público 1 e público 2. Vamos supor que a gente está testando 2 públicos nessa campanha de vendas. Então, nesse público 1, a gente tem o criativo 1, que eu vou chamar de ads, o criativo 2. Aqui é a mesma coisa, tá? Copiar, colar, beleza? Anúncio 1. Anúncio 1, anúncio 2 para o mesmo público. Perceba o seguinte, se você, o anúncio 1 aqui, esse 1 equivale a que todos os elementos eles são exatamente iguais a esse ad 1. E o ad 2 é exatamente igual ao ad 2. Então, por exemplo, gancho é igual, vamos colocar aqui, ó. Gancho 1, conteúdo 1, CTA 1,
Vamos supor que existem outros elementos. Títulos 1, título 1. Então, ou seja, esse add 1, ele tem a mesma composição. Não muda em nada. A mesma coisa do 2 e tal, certo? Beleza, vamos minimizar aqui só para você entender. Se você olha aqui, o que você diria que eu estou testando? O que eu estou tentando descobrir aqui? Público. Se esse conjunto de anúncios tiver com o resultado melhor, eu sei que esse público aqui é melhor que esse. Por quê? Eu isolei variáveis. Agora pensa no seguinte, ó. Eu tenho o anúncio 1 aqui, o anúncio 2, aqui eu tenho o anúncio 3, ou seja, é diferente do 1 e do 2, e aqui eu tenho o anúncio 4. Vamos supor que esse público aqui, ó, tá tendo mais resultados que o 2. Eu posso dizer que esse público é melhor que esse? Não. Porque talvez o desempenho melhor nesse conjunto seja devido ao anúncio 1 e 2, que é diferente do 3 e do 4. Agora você entende que se eu quero testar uma coisa, eu preciso isolar aquela variável para saber exatamente a diferença entre os resultados da onde está vindo? Então eu não consigo testar várias variáveis e falar, eu sei exatamente de onde está vindo. Não sei, né? Eu preciso isolar variáveis. Então esse é um conceito importante também no teste. Então eu preciso que as outras variáveis sejam exatamente iguais e a única variável que eu vou alterar é aquela que eu quero testar. No caso aqui, público. Agora vamos imaginar o seguinte, eu quero testar criativos. Eu posso colocar público 1 e público 2? Não, eu tenho que colocar público 1 com público 1. Exatamente iguais. Exatamente iguais. Inclusive, se eu quero fazer um teste mais preciso, inclusive o valor, aqui eu tenho que colocar. Se eu estou gastando 20, aqui eu tenho que gastar 20. 30, 30. E aí, eu quero testar o anúncio, o que eu vou fazer? Vou colocar o anúncio 1 e aqui eu vou colocar o anúncio 2. Eu estou testando o criativo, certo? Quer dizer, os públicos são iguais, os criativos são diferentes. Aqui eu estou testando o criativo 1 e aqui eu estou testando o criativo 2. Estou isolando a variável. Então, inclusive, eu posso testar o criativo 1 aqui, ó, mas eu posso testar uma variável diferente lá dentro. Então, lembra, gancho 1 aqui? O que eu posso fazer? Beleza, aqui é o gancho 1. Conteúdo 1, CTA 1, título 1. O que eu quero saber? Quero saber se o gancho 2 vai ser melhor do que o gancho 1. Então, todo o resto vai ser igual. Só o gancho vai ser diferente. Aqui vai ser o gancho 2 e aqui o gancho vai ser 1. Perceba. O anúncio na sua composição quase que completa é iguais, porém, um elemento na composição do anúncio é diferente. Então, se porventura esse anúncio aqui for melhor que esse, eu sei exatamente o que trouxe o resultado diferente, que foi o gancho. Percebe? Isolar a variável da qual você vai testar. Show? Isso daqui é um princípio fundamental para que você utilize com inteligência a questão da otimização. Beleza. Identificar a métrica e o elemento. As aulas aqui, ó, inclusive, deixa aqui no chat, né, comenta com a gente ou no comentário o que vocês estão achando desse tipo de aula. Porque o que eu percebo? É muita aula mesmo, né? Muito conteúdo, é muito denso. E talvez pode ser, né, muito difícil para absorver tudo isso e tal. Então eu queria a opinião de vocês em relação a isso daí. Né? O que vocês estão achando? Então vamos lá, ó. Elementos, tá? Lembra que eu falei para você? Beleza. Eu sei que o CTR está com problema, por exemplo. Mas eu sei qual que é o elemento que eu preciso apertar e ajustar para que eu modifique o CTR. Isso é extremamente importante, concorda? Então, identificou as métricas, está sabendo interpretar, beleza. Agora, você sabe onde apertar? Então, por exemplo, CTR, você tem que olhar o criativo ou toda a composição do criativo. Você pode mudar uma coisa, um elemento X, elemento Y ou o criativo inteiro. Taxa de visualização para destino, velocidade de carregamento, já tem esse exemplo lá, né?
o problema principal para essa métrica aqui. Taxa de conversão. Aí a taxa de conversão está ligada com a zona de conversão. E a zona de conversão é mais complexa, né? Por quê? Porque ela tem vários elementos também, assim como o criativo. Então, por exemplo, ela tem argumento de copy. Então, você pode modificar isso daqui. E quando a gente está falando de argumento de copy, tem vários outros elementos. Por exemplo, aqui, ó, quando a gente está falando de copy dentro da página. Do que a gente está falando? A gente está falando de título, que normalmente a gente chama de promessa. Deixa eu ver se vocês não estão vendo, né? Pera aí. Opa. Que mais? Tem a sub-headline, que é o subtítulo, né? Vou colocar aqui subtítulo, que é o complemento da promessa. A gente tem argumento XY, então a gente tem prova social. A gente tem gatilhos mentais. A gente tem vários elementos, tipo layout, inclusive. Tem vários elementos que... O layout não sei se entra em copy, né? É mais design. Então, tem vários elementos dentro de copy que você também pode testar. Então, quando eu estou falando argumento de copy, você pode mudar todo o argumento ou tipo assim, cara, na verdade eu vou isolar. O que eu quero saber? Se o título 1 é melhor que o título 2. Então, eu vou deixar a página exatamente igual em todos os elementos. A única coisa que eu vou mudar dentro de copy, eu vou mudar o título. Eu vou ter uma página com o título 1, uma página com o título 2 e eu vou ver qual que vai ser a diferença de resultado. Ah, quer saber? Eu vou mudar o layout. Em vez de prova social aqui eu vou colocar depoimentos e aqui prova social, né? Ou outro elemento de copy. Então você consegue ir testando essas coisas também, separando esses elementos que são importantes, tá? Como eu falei lá na questão do teste. Então, esses elementos aqui, esses indicadores estão correlacionados com esses elementos. E você pode ir isolando e testando para ver como que você vai fazer. E depois você tem que ajustar e acompanhar, como eu falei para você. Como o ajuste é um ajuste na tentativa de melhorar, não significa que você vai melhorar. Tem muitas vezes que a gente levanta hipótese, testa e não é. Ou seja, gastamos dinheiro, testamos, às vezes piorou o resultado. Normal. Por que é normal? Esse é um processo de melhoria contínua. Se fosse certeiro assim, você sabe exatamente qual que vai ser o resultado, cara, não teria ninguém tomando prejuízo em anúncios. Porque se você soubesse o resultado, você só ia fazer aquilo que dá resultado positivo. Certo? Então é isso. Deixa aqui no comentário, cara, no chat, se ficou alguma dúvida. Essa aqui é a terceira aula ao vivo que está acontecendo nas quartas-feiras. E aplica isso daqui. Tá te ajudando de algum modo isso daqui? Se ficou dúvida, cara, reveja a aula. Até a próxima quarta-feira, essa aula vai estar disponível. Assista ela, né? Depois ela vai para o curso, mas pô, você consegue aproveitar, repetir. Essas aulas densas, elas realmente têm uma dificuldade maior. Né? É muita informação, mas isso é natural. O importante é aprender um pouquinho a cada dia. Beleza? É isso. Eu te vejo na próxima aula aí, na próxima quarta. Tamo junto. Na próxima quarta, na verdade, é meu irmão que vai dar aula. Então tem uma quarta que eu dou aula, tem uma quarta que é o meu irmão que dá. Beleza? Tamo junto.